E aí pessoal, belezinha? Hoje eu quero discutir com vocês uma das questões que, na minha opinião, foi uma das questões mais bem elaboradas e trabalhosas da prova de matemática do Enem agora de 2021, tá certo? Eu vou ler a questão com você e aqui a gente vai discutir para que você fique fera na questão e tire todas as suas dúvidas, beleza? Então vem comigo, ó. Para a comunicação entre dois navios, é utilizado um sistema de codificação com base em valores numéricos. Para isso, são consideradas as operações triângulo, que já está ali definida no quadro, e a operação estrela ou asterisco, que também já está definida aqui na lousa, tá? O navio que deseja enviar uma mensagem deve fornecer um valor de entrada B, que irá gerar um valor de saída a ser enviado ao navio receptor, dado pela soma das duas maiores soluções da equação, as duas maiores soluções dessa equação que está aqui, tá? Cada valor possível de entrada e saída representa uma mensagem diferente já conhecida pelos dois navios. Um navio deseja enviar a outro a mensagem atenção. Para isso, deve utilizar o valor de entrada B igual a 1. Também já colocamos aqui na lousa. Dessa forma, o valor recebido pelo navio receptor será, e aí eu tenho as alternativas, as opções da minha questão. Bom, diante dos dados da minha questão, é muito importante que eu entenda o que faz a operação triângulo e a operação estrela. Porque eu vou ter que resolver essa equação e, como o enunciado mesmo disse, eu tenho que encontrar as duas maiores soluções dessa equação para eu conseguir responder ao meu exercício, o que a questão está perguntando, tá? Então a operação triângulo, se eu chamo x de primeiro e y de segundo, tanto na operação triângulo como na operação estrela, olha lá, eu pego, na operação triângulo, eu pego a primeira coordenada ao quadrado, mais o produto das duas, x e y, menos a segunda ao quadrado. Na operação estrela, o que eu faço? Eu multiplico a primeira com a segunda e depois somo com a primeira. Inclusive, aqui a gente pode reescrever essa operação estrela da seguinte forma. Se o x, eu tenho o x aqui nessas duas partes, nas duas parcelas, eu consigo colocar o x em evidência, não é verdade? Se eu colocar o x em evidência, olha lá, xy dividido por x, sobra y, x dividido por x, mais 1 aqui. Então, eu tenho a operação estrela também escrita dessa forma. E vocês vão ver que escrever dessa forma vai ajudar muito a gente nos nossos cálculos, tá? Porque a gente vai ter que montar essa equação agora. Então, como que a gente monta? Bom, fazendo a operação triângulo, o B, o exercício disse que é 1, então eu vou substituir aqui o B por 1. Olha lá, ó. A triângulo substituindo o B por 1, estrela B, que é igual a 1, triângulo A, isso aqui tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 0. Então, eu estou substituindo aí o meu B, o valor de B por 1, ok? Agora, o que a operação triângulo faz? A gente já viu. O A é o meu x, que é o primeiro, o B, que é igual a 1, é o meu segundo. O 1 é meu segundo. Então, eu pego o primeiro ao quadrado, então fica A ao quadrado, mais, olha lá, o produto do primeiro pelo segundo, primeiro vezes segundo, A vezes 1 dá A, menos o quadrado do segundo. 1 ao quadrado é igual a 1. Vou até colocar um parênteses aqui, ok? Pega lá o asterisco, olha lá, agora o 1 é o meu primeiro, o A é o segundo. Então fica o primeiro ao quadrado, 1 ao quadrado que é igual a 1, mais o produto do primeiro pelo segundo, 1 vezes A dá A, menos o quadrado do segundo, que é A ao quadrado. Tá certo? Isso tem que ser igual a quanto? Isso tem que ser igual a 0, ok? Diante dessa ideia, o que a gente discutiu até aqui, a gente já está caminhando, a gente já utilizou a operação triângulo, agora a gente vai usar a operação o quê? A operação asterisco, estrela, tá? Primeiro é quem está na primeira parte, a minha operação estrela, o y é quem está na segunda parte. O que a minha operação faz? Ela pega o primeiro e multiplica com o segundo mais 1. Ela vai pegar esse primeiro aqui e vai multiplicar por quem? Por esse segundo mais 1. Esse aqui está fazendo o papel do meu x e esse camarada aqui está fazendo o papel do meu y. Então, o a ao quadrado mais a menos 1 é o x e o y está fazendo o papel de 1 mais a menos a ao quadrado. Então, a gente vai seguir essa ideia aqui. Agora que nós já usamos a operação triângulo, nós vamos usar a operação estrela, a operação asterisco. Então, isso que nós vamos fazer. Nós vamos pegar o primeiro, que é o a ao quadrado, mais a menos 1,
e nós vamos usar a multiplicação normal, a multiplicação usual, com o meu segundo mais 1. Quem é o meu segundo? É o 1 mais A menos A ao quadrado, acrescido aqui somado de 1, tá certo? E isso tem que ser igual a quanto? 0. Se eu somar aqui 1 com mais 1, eu posso juntar esses termos, esses dois valores. 1 com 1 dá 2. Então isso aqui vai ser a mesma coisa que A ao quadrado mais A menos 1, que multiplica menos A ao quadrado. Eu vou ordenar os termos aqui, tá bom? Menos A ao quadrado mais A. 1 com mais 1 dá o quê? 2. E isso aqui vai ser igual a quanto? Igual a 0. Ou seja, nós estamos chegando num produto onde em cada parte eu tenho o quê? Eu tenho uma expressão do segundo grau. Então, isso aqui é uma expressão do segundo grau, essa aqui é uma outra expressão do segundo grau. Eu tenho uma multiplicação dando 0. O que nós podemos concluir quando tem um produto dando 0? Quer dizer que o primeiro é igual a 0 ou o segundo igual a 0. Ou seja, isso aqui, gente, vai dar origem para mim à resolução de duas equações do segundo grau. Belezinha? Então eu vou resolver a primeira equação. Primeiro, se esse produto está dando 0, é porque o primeiro é igual a 0 ou o segundo é igual a 0. Então nós vamos resolver o primeiro sendo igual a 0, tá certo? Então isso pra gente vai dar o quê? Vai dar o delta, a gente vai ter que usar a fórmula de Bhaskara, tá? Lembrando que aqui, gente, esse A é como se fosse a minha incógnita, tá? É como se fosse o meu X, né? Não o X que tá aqui, mas o X de um modo geral como incógnita. Então eu vou achar o delta aqui, vou colocar aqui delta é igual... Bom, numa equação do segundo grau, o delta tem que ser igual a quem? B ao quadrado menos 4AC. Então lembrando que os meus coeficientes aqui, ó, o coeficiente do termo maior aqui de maior grau, o meu A, né? Nem vou escrever aqui, mas é como se fosse o A igual a 1, o B igual a 1 e o C igual a menos 1. Eu não vou escrever aqui só para vocês não confundirem com o meu A que já está escrito, tá bom? Então o delta vai ser o B ao quadrado, que é 1 ao quadrado, que é 1 mesmo, menos 4 vezes o valor do A, o A que está aqui na frente do termo de maior expoente, de maior grau, é 1, vezes o valor do C, que é menos 1, ok? Então aqui vai ficar 1 menos com menos dá mais, a multiplicação tem prioridade, tá certo? Então isso aqui vai ficar 1 mais 4. 1 com mais 4 quer dizer que o meu delta é igual a 5. Belezinha? E aí a gente vai resolver essa equação do segundo grau. Então quem que vai ser o valor do A? Vai ficar menos B, pela fórmula de Bhaskara, menos B. O B é 1, então fica menos 1. Mais ou menos a raiz quadrada do meu delta, que é igual a 5, dividido por 2 vezes o valor do A. O valor do A que está aqui na frente é igual a 1. Não confundir o A incógnita com o A que a gente está falando que é o coeficiente, tá bom, gente? Então, dividido por 2A, 2 vezes 1 é igual a 2. Então, o meu A', nesse caso lá, ó, pegando o valor menor, menos 1, menos raiz de 5 sobre 2, e o meu A, duas linhas, vai ser menos 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2. Essas são as duas soluções dessa primeira equação. Mas ainda eu tenho que resolver a segunda equação sendo igual a 0, porque se o produto é igual a 0, isso quer dizer, repetindo, que o primeiro é igual a 0 ou o segundo vai ser igual a 0. Então nós temos que resolver a segunda parte ainda, ok? Bom, pessoal, resolvendo a minha segunda parte, então eu tenho que ter essa segunda parte igual a 0 e a gente tem que resolver essa equação do segundo grau também. Mas antes disso, eu vou multiplicar toda a equação por menos 1 para poder facilitar um pouco mais os nossos cálculos, belezinha? Então aqui vai ficar, multiplicando todo mundo por menos 1, vai ficar A ao quadrado menos A menos 2 igual a 0, tá? Vou usar o delta e vou usar a fórmula de Bhaskara de novo. Os coeficientes do maior expoente é 1, o B aqui é menos 1 e o C é menos 2. Então quem que vai ser meu delta? Vai ser B ao quadrado menos 1 ao quadrado menos 4 vezes o valor do A, que é o coeficiente do termo aqui dominante de maior expoente, é 1, vezes menos 2. Não confundam, gente, o A aqui, coeficiente, com o A incógnita. A gente está usando a mesma terminologia, né, a mesma letra, mas tem funções diferentes, tá bom? Então, B ao quadrado menos 4AC, o meu delta vai ser, olha lá, menos 1 ao quadrado dá 1, menos 4 vezes 1 vezes menos 2 dá mais 8. 8 com mais 1 dá
9. Então, delta é igual a 9, ok? Então, resolvendo aqui a minha fórmula de Bhaskara, a minha incógnita A vai ser menos B, o B é menos 1, menos com menos dá mais, dá 1, mais ou menos a raiz quadrada do delta. Qual é a raiz quadrada do 9? 3 dividido por 2 vezes o valor do A. O A é o meu coeficiente. 2 vezes 1 dá 2. Então o meu A', olha lá, 1 com menos 3, vamos pegar o negativo primeiro. 1 com menos 3 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. O A, duas linhas, vamos pegar o valor positivo. 1 com mais 3, 4. 4 dividido por 2 dá o quê? 2. Então, para a gente solucionar de vez, de fato, o nosso exercício, o exercício falou que a minha solução, a minha resposta, deve ser considerada com a soma dos dois maiores valores, que são soluções da minha equação, dessa equação original aqui. Quais são as minhas duas maiores soluções? 2 é uma delas, tá? Então a minha resposta final aqui, ó, eu tenho que somar o meu 2, que é uma das maiores soluções, com a outra solução. A solução que eu tenho maior aí é menos 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2, que nós tínhamos encontrado no cálculo anterior, tá? Então, das 4 raízes que nós encontramos, quais são? Menos 1, 2, menos 1 mais raiz de 5 sobre 2 e menos 1 menos raiz quadrada de 5 sobre 2, essas são as 4 soluções dessa equação. Eu vou considerar as duas maiores e eu tenho que somá-las, e é justamente essa soma que vai me dar a solução final da minha questão, ok? E é isso que nós vamos fazer agora. Bom, pessoal, lembrando que debaixo desse 2 aqui é como se eu tivesse o 1. Então eu vou ter que tirar o mínimo múltiplo comum. O MMC aqui é igual a 2, tá certo? Então eu vou colocar um 2 aqui, o sinal de mais, abrir um parênteses, daqui a pouco a gente vai eliminar o parênteses, ok? Colocando um 2 aqui. Então, 2 dividido por 1, 2, vezes 2 dá 4. 2 dividido por 1, 2. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes menos 1 mais raiz de 5 dá menos 1 mais raiz de 5. Ó, mais com menos aqui, gente, vai dar menos, mais com mais vai dar mais. Ou seja, eu vou juntar isso aqui tudo num traço de fração só, tá bom? E esse mais com menos vai dar menos para esse camarada, e esse mais com mais vai dar mais para esse camarada. Então eu posso juntar tudo num traço de fração só. Olha lá, ó, tá bom? Então vai ficar 4, mais com menos dá menos, então aqui dá menos 1, mais com mais aqui vai dar mais. Então dá 4, menos 1, mais raiz quadrada de 5 sobre 2, tá? 4 menos 1 dá o quê? Dá 3. 3 mais raiz quadrada de 5 sobre 2 é a minha resposta, ou seja, é justamente a soma das duas maiores soluções da minha equação. E isso eu resolvo e respondo a minha questão, essa questão do Enem. Dependendo da prova, é lógico que essa resposta pode estar em locais e alternativas diferentes. Na prova que eu estou resolvendo aqui, essa é a minha alternativa E, mas isso varia de acordo com a cor da sua prova, né? Se a sua prova é amarela, é azul, não importa, tá? Dependendo da cor da sua prova, essa resposta 3 mais raiz quadrada de 5 sobre 2 pode estar numa outra alternativa. Na minha prova está na alternativa E, mas pode ser que na sua prova esteja em uma outra alternativa. Pegou a ideia? Espero ter ajudado. Gostou da resolução? Tirou suas dúvidas? Beleza, então não esqueça de divulgar e compartilhar. E eu te aguardo no próximo encontro aqui comigo, tá bom? Aquele abraço, tamo junto!